Olá, meu nome é Bruno. Esse é o projeto Entre o Aie e o Orum aqui no YouTube. E hoje eu quero falar com vocês sobre a divisão tríplice do ser humano. Ou seja, através de uma visão energeticamente falando, uma divisão em três partes. Mais para frente eu pretendo falar da divisão cétupla do ser humano, né? Ou seja, nossos 7 aspectos, mas hoje eu quero começar falando de uma primeira divisão em 3, né? Basicamente falando do que nós somos formados, da nossa constituição energética, tá? Então, primeiramente, é importante que a gente sempre tenha em mente a estrutura dos nossos 7 principais chakras. Então, nós temos o chakra básico lá embaixo, que fica no nosso assoalho pélvico, tá? Ou seja, entre o ânus e os órgãos sexuais, tanto no homem quanto na mulher. Aí, logo acima do chakra básico, nós temos o nosso chakra sexual, que fica um pouco abaixo do nosso umbigo. Aí nós temos o nosso chakra do plexo solar, que fica no nosso abdômen. Nós temos o chakra cardíaco, que fica próximo ao nosso coração ou no coração. A gente tem o nosso chakra laríngeo, que fica nessa região. Aí nós temos o nosso chakra frontal, que fica aqui entre as sobrancelhas. E por fim, o coronário, que é aqui no topo da nossa cabeça. Então esses são os nossos 7 principais chakras. Então eu vou fazer essa divisão de acordo com essa estrutura energética, baseada na atuação e nas características desses 7 chakras, tá? Então, primeiramente, a gente tem a divisão do corpo físico ou corpo manifesto, tá? Que é mantida energeticamente e que está ligada energeticamente, né, de maneira mais intensa ao nosso chakra básico e ao chakra sexual. Então, esses dois chakras eles estão relacionados muito mais diretamente à nossa estrutura física, estrutura óssea, muscular, tendões, articulações, nervos, tudo isso está muito mais ligado a esses dois chakras, né? E são dois chakras que estão muito mais ligados aos assuntos, às questões do mundo manifesto, do mundo físico. Aí a gente tem o chakra do plexo solar, aqui no nosso abdômen, que ele já vai estar no meio termo, tá? Ele vai estar relacionado também com o corpo físico, mas aí já de uma maneira bem mais sutilizada, né? Porque é o chakra relacionado ao nosso ego, a quem nós somos, a quem nós somos nesse momento, nessa existência. Mas ele vai estar ligado principalmente à nossa estrutura áurica, tá? Ao nosso corpo áurico, ou seja, a uma camada energética que nos envolve. As pessoas que são clarividentes, que conseguem enxergar além do véu, além do mundo físico, né? Dentro do éter, dentro do plano astral, essas pessoas que enxergam, por exemplo, a estrutura áurica, elas conseguem enxergar as diferentes tonalidades da aura de acordo com o nosso humor, de acordo com os pensamentos que a gente está emanando. Então essa aura ela vai ter essa alteração de coloração por conta disso, né, de emoções e pensamentos principalmente. Mas essa estrutura áurica também ela é responsável pela nossa proteção energética de uma maneira mais básica. Então essa estrutura ela é alimentada pelo nosso chakra do plexo solar e pelo nosso chakra cardíaco, tá? De maneira principalmente assim por esses dois chakras, tá? Plexo solar e cardíaco. São esses dois que mantêm essa estrutura áurica ao nosso redor, né? A nossa aura, a força que essa aura tem e a resistência que essa aura tem contra negatividades, né, de outras pessoas ou dos ambientes onde a gente entra, ou até mesmo de energias antagônicas e maliciosas que são enviadas para a gente intencionalmente ou sem intenção. Então é essa estrutura
que nos protege, que nos envolve e que fala muito, né, que diz muito sobre a nossa energia, sobre o nosso padrão vibratório também. Aí a gente tem já o nosso chakra laríngeo, ele está relacionado também com a manutenção desse campo energético, que é o campo áurico, mas ele já está mais ligado ao nosso corpo espiritual ou à nossa estrutura espiritual, que aí já é dentro dessa divisão trina ou tríplice, é a parte mais sutil, né? É a parte mais de energia mais sutil, mais elevada, de vibração mais elevada, tá? Então, essa estrutura espiritual, esse corpo espiritual, essa energia, e aí a gente já fala do que é a nossa energia, o nosso impulso, a nossa vontade, né? A nossa força para fazer as coisas, o nosso combustível energético, o nosso corpo espiritual, né? O nosso corpo realmente mais ligado à energia, tá? Mais ligado a combustível. Então ele vai estar relacionado e ele vai estar sendo mantido, vamos dizer assim, pelos chakras laríngeo, frontal e coronário, tá? E o coronário, principalmente, ele é o chakra que ele vai regular o nosso padrão vibratório, porque é ele que nos ajuda, entre outras coisas, a nos conectar com o mundo espiritual, com o divino, com aquilo que é mais sutil. Então esse chakra ele vai ajudar, ele vai controlar esse padrão vibratório principalmente. E esses dois chakras aqui, o frontal e o laríngeo, eles estão muito ligados com essa questão mais sutil, a questão da mente, a questão das ideias, a questão do espírito, a questão da transcendência do mundo manifesto, seus 4 elementos, a transcendência do ego, tá? Por isso, esses dois chakras também estão muito ligados à manutenção dessa estrutura espiritual energética, desse corpo espiritual, tá? Então, essa é basicamente a divisão trina, a divisão em 3 do nosso corpo, da nossa estrutura energética e de como nós somos constituídos, tá? E aí eu pretendo mais para frente ir dividindo mais essa estrutura, falando um pouco mais dessa constituição de maneira mais específica, falar também dos nossos diferentes corpos, tá? Em outros vídeos, em outras oportunidades, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Obrigado.